Olá, eu sou Madalena. Olá, eu sou Luana Cunha. Fazemos parte do curso de mestrado de Administração Pública do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública PROFIAP, da Universidade Federal de Sergipe. Pode ser que você assista esse vídeo em um determinado momento bem diferente do nosso. Para lhe situar, estamos no mês de novembro de 2024, estudamos no campus de São Cristóvão, da UFES, município sergipano, localizado na chamada Grande Aracaju. A Universidade Federal, a UFES, funciona desde 15 de maio de 68 e oferece atualmente mais de 100 cursos de graduação em diversas áreas, com mais de 30 mil estudantes de graduação matriculados. A instituição desempenha um papel crucial no desenvolvimento de recursos humanos e na pesquisa científica do Estado. Eu e Madalena pertencemos à turma do segundo semestre do mestrado em Administração Pública, PROFIAP, através de um acordo de cooperação técnica da Universidade Federal de Sergipe com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu sou formada em Comunicação Social. Eu sou enfermeira e Gabriel é veterinário. Juntos fizemos esse vídeo que fará uma breve exposição sobre co-governança na educação pública e criação do Pacto pela Educação no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A alfabetização é uma experiência criadora e significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ou ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. A educação é descrita por Paulo Freire e também é descrita no artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Ela estabelece a educação como um direito de todos e um dever do Estado. O objetivo é promover e incentivar a educação para que as pessoas se desenvolvam e se qualifiquem para o trabalho. Já o artigo 214 trata do Plano Nacional de Educação, que deve ser estabelecido por lei e ter duração decenal. O objetivo é articular o sistema educacional nacional e definir diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento do ensino. Um estudo coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, traz a educação aglense, que destaca comparações robustas entre os sistemas educacionais de 49 países. A publicação aponta ainda para desigualdades que persistem entre os jovens fora da escola e do mercado de trabalho, conhecidos como o nem-nem. Eles nem estudam, eles nem trabalham. Esse é um dos principais indicadores sociais mais reveladores sobre a juventude. No Brasil, entre 2016 e 2023, a redução de parcela foi de 5,4%, um dado relevante quando comparado a outros países da OCDE. De redução foi de apenas 2%. Apesar desse progresso, países como Itália, Croácia e México mostram resultados superiores. Dados nacionais organizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, também expõe um problema crítico, a alteração idade-série, que implica a idade incluída dos estudantes em relação à série escolar em que estão matriculados. No ensino fundamental brasileiro, a taxa de variação atinge 16,2% das matrículas, enquanto o ensino médio percentual sobe para 26,2%. Essa discrepância é especialmente em alta entre estudantes do sexo masculino. Outro dado de destaque refere-se à proporção dos alunos por professor no ensino fundamental. Na rede pública, o Brasil registrou uma média de 21 alunos por professor, semelhante à média dos países da OCDE. No entanto, na rede privada, essa taxa foi de 16 alunos por professor, mais baixa que a média internacional de 20, evidenciando uma disparidade entre o setor público e privado. Em relação ao desempenho escolar e à evasão, estudos mostram que o abandono escolar é um problema amplo e multifacetado. Segundo o artigo Fracasso Escolar e a Evasão no Ensino Médio no Brasil, o Estado de Conhecimento, publicado em 2020, ressalta a complexidade dos fatores como condições sociais e psicológicas dos alunos, infraestrutura deficiente e deficiência no atraso dos professores. Já o artigo Análise do Desempenho da Educação Brasileira, baseado nos indicadores PISA e INDEB, do mesmo ano, revelam que o desempenho educacional do país apresenta grandes desigualdades, que aumentem os investimentos e promovam a educação. Democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não respeitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança
no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades do continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação. Que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. O Estado que estamos construindo é sensível às necessidades dos mais vulneráveis, sem abdicar de fundamentos macroeconômicos sadios. A falsa oposição entre o Estado e mercado foi abandonada pelas nações desenvolvidas que voltaram a praticar políticas industriais ativas e forte regulação da economia doméstica. Na área de negligência da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio do saber. Avançam a concentração sem precedentes na mão de pequeno número de pessoas e de empresas sediadas em um número ainda menor de países. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora, que também tenha a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Necessitamos de uma governança intergovernamental da inteligência artificial. Observando esse cenário de insucesso das políticas públicas voltadas para a educação, perguntamos: você já pensou em governar uma cidade? Você está satisfeito com o índice da educação da sua cidade? Você já pensou em ser protagonista das decisões políticas da sua comunidade? Não, essa realidade não pode estar tão distante do cidadão comum. Segundo Macho, aquilo que hoje entendemos por cidadania se constitui historicamente ao longo do gradativo processo de democratização dos Estados-nações europeus na modernidade por meio da institucionalização dos direitos políticos e sociais. É evidente a necessidade da colaboração entre nações e povos e que isso se traduz em processos políticos transformadores. Especialistas defendem que o mundo precisa de mais cooperação e menos conflito. Para alcançar esse objetivo, a sociedade e os governos devem trabalhar juntos para construir um futuro mais justo e equitativo. Uma das propostas é a cogovernança, que incentiva a população de todos os setores da sociedade na criação e implementação de políticas públicas. A cogovernança é um modelo de gestão que promove a colaboração entre o governo, a sociedade civil e o setor privado. Através de diálogos e tomadas de decisões conjuntas, é possível encontrar soluções mais eficazes para os desafios da sociedade, como a educação. Isso implica considerar a sociedade como um ator fundamental na formulação das políticas públicas. A integração deve ser constituída por meio de processos colaborativos que garantam a participação ativa de diversos setores sociais, incluindo comunidades, escolas, organizações não governamentais e fóruns de debates, para promover uma gestão educacional eficiente e inclusiva. São características chaves da cogovernança. Descentralização do poder, rompe com modelos centralizados e hierárquicos, valorizando a participação de diversos atores sociais nas decisões. Transparência e accountability. Promove a tomada de decisões de forma clara, transparente, com mecanismo de prestação de contas e responsabilidade social também. Diálogo e participação. Cria espaços de escuta e consulta pública, como conselhos e conferências, para garantir a participação da sociedade civil. Sustentabilidade. As políticas públicas são construídas de forma colaborativa, levando em consideração as necessidades e os interesses de todos os envolvidos. Justiça social e equidade. Busca promover uma gestão pública mais alinhada com os princípios de justiça social e equidade. A melhor, a mais impactante, mais robusta, mais forte política para a primeira infância do mundo. A gente precisa fazer isso. A gente tem todas as condições para fazer isso. Se não for agora, quando que a gente vai fazer isso? Então chegou esse momento da gente trabalhar pela primeira infância. E a gente também tem um como, a gente chegou nesse momento de saber o como, porque
Muita gente trabalhou para a gente chegar aqui. A gente tem o Dr. Vital Didonet, que não sei se está por aí. A gente tem o Alan, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A gente tem os secretários. A gente tem uma série de pessoas que fizeram com que a gente chegasse até aqui. A gente precisa honrar todos esses que militaram pela primeira infância, que colocaram a primeira infância na Constituição Federal, que construíram o marco pela primeira infância. Então, chegou a hora da gente ter uma política nacional integrada para a primeira infância. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer uma série de seminários e a gente tem alguns poucos meses para colocar no papel esse produto desse trabalho e apresentar para o conselhão e para os integrantes do governo esse desenho, essa formulação. Mas a formulação é uma etapa, obviamente, muito importante, mas é a implementação que muda o jogo. Então, a gente vai precisar de todos vocês, pela educação das crianças, pela saúde das crianças, pela alimentação das crianças, pelo cuidado das crianças sem fome, das crianças sem preconceito, sem racismo. Então, é disso que a gente precisa no país. Por isso que é importante que essa iniciativa aqui parta do conselhão, com todas essas pessoas, e não apenas de um ministério. Isso aqui não é uma iniciativa de um ministério. Isso aqui é a iniciativa de um conselho da sociedade, junto com o governo, entendendo o que a gente precisa fazer, integrando sociedade civil independente e um governo que esteja disposto a fazer essa grande revolução. Um país que cuida das suas crianças é um país que cuida das suas mães, dos seus pais também. Um país que cuida dos pais e das mães é um país que cuida das famílias. Quem cuida das famílias, cuida de toda a sociedade. Ou a gente cuida das crianças, ou a gente vai ficar o tempo inteiro enxugando gelo nesse país, sempre. Ou o foco é nas crianças mais vulneráveis, as crianças mais pobres. Se a gente não fizer isso, eu afirmo aqui, não existe a menor possibilidade de termos desenvolvimento econômico, social, sustentável. A pandemia da Covid-19 expôs de forma crua as desigualdades da educação brasileira, especialmente da primeira infância. Como alertou Priscila Cruz, presidente executiva de Todos pela Educação, em um encontro do Grupo de Trabalho pela Primeira Infância, a crise sanitária ela justificou, só amplificou os desafios existentes no setor, principalmente em áreas rurais e comunidades de baixa renda. Muitos alunos ficaram sem acesso a dispositivos e à internet. A transição abrupta para o ensino remoto revelou uma infraestrutura digital precária nas escolas públicas, o que comprometeu significativamente o aprendizado. A falta de políticas públicas eficazes para garantir a continuidade do ensino agravou ainda mais a situação. Países como o Brasil, sem planejamento adequado, viram milhares de crianças e jovens perderem completamente a oportunidade de ensino. Diante desse cenário, é fundamental que a sociedade civil, em conjunto com o governo, o setor privado, trabalhe para construir um futuro melhor para a educação infantil no Brasil. Precisamos investir em infraestrutura, capacitar professores, garantir acesso à internet e desenvolver materiais pedagógicos de qualidade. A pandemia expôs ainda mais necessidade de fortalecimento de pactos e coalizões da sociedade civil em nome de uma melhor governança educacional e, em particular, uma governança de cooperação entre entes federados, o caminho fundamental para que possamos efetivar o direito à educação, reduzir as desigualdades educacionais e promover o desenvolvimento dos estudantes em situação de vulnerabilidade. Sergipe enfrenta desafios imensos na educação em comparações com estados como o Ceará, onde as reformas educacionais foram as mais agressivas e bem-sucedidas. Existe um atraso na implementação de políticas públicas eficazes que abordem a desigualdade educacional e melhorem o desempenho escolar. A análise comparativa do estudo, realizado por Oliveira e Paiva Júnior em 2022, aborda as políticas públicas educacionais, os extremos, entre Sergipe e Ceará, com destaque na discrepância entre os estados, apontando que a falta de forte intervenção política de Sergipe na educação limitou o progresso, especialmente em áreas rurais e carentes. Diante de todas essas características que a gente expôs aqui, surgiu o Pacto pela Educação de Sergipe. A ideia do Pacto pela Educação foi lançado em julho de 2019 pelo Tribunal de Contas de Sergipe e o Ministério Público de Contas, após a realização do Workshop de Educação, Transformação Social,
Planejamentos e Desafios, que aconteceu nesse mesmo ano na Corte de Contas. Elevar discussões com vários atores com o objetivo de promover a melhoria de qualidade educacional pública no Estado foi um dos clamores do evento do Tribunal de Contas de Sergipe, considerando um verdadeiro divisor de águas. Como relatou a conselheira Suzana Azevedo, hoje presidente do Tribunal de Contas, na primeira reunião do Pacto 2019, o foco do trabalho deste grupo é ajudar os municípios e os estados a implementar medidas necessárias para modificar essa triste realidade que acontece no nosso estado. Se não tivermos como identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores no dia a dia, não podemos assim superar nenhum tipo de desafio. Nesse mesmo encontro, já foi debatido toda a adesão do Estado e dos municípios ao Pacto pela Educação, pela Alfabetização e ao programa Alfabetizar para Valer. O pacto surgiu como uma proposta aos muitos desafios enfrentados pela educação, que foram ainda mais agravados pela pandemia do Covid-19, buscando garantir o uso eficiente de recursos públicos e ao aprimoramento das redes de ensino municipais e estaduais. A iniciativa também visa aumentar a transparência, o diálogo, a colaboração entre o Estado, o município e outras entidades envolvidas na área. Diante das enormes demandas impostas pela pandemia da Covid-19, que impactaram gravemente o acesso à educação, a atuação do Pacto se baseou inicialmente nos investimentos tecnológicos, como a aquisição de equipamento para a escola, capacitação dos professores e a disponibilização de recursos digitais para a conectividade com os alunos. O Pacto pela Educação, uma iniciativa liderada pelo TCE-SE, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e Ministério Público de Contas de Sergipe, demonstrou a força da colaboração entre diferentes setores. Onde todos juntos podem unir forças para melhorar a educação no Estado de Sergipe. Existem muitas salas ainda nesse estilo e esse estilo não é bom para Sergipe. É tanto que Sergipe apresenta índice ruim e com essas reuniões nós pretendemos alcançar índices positivos na educação. Ele é um problema porque ele não contempla o verdadeiro direito à educação daquela criança que está sendo ali ensinada pelo professor. O ensino multisseriado, ele pressupõe que numa mesma sala de aula, uma criança supostamente com 8 anos de idade, juntamente com outra de 10 e outra de 2, estejam dividindo o mesmo ambiente e aprendendo conteúdos diversos, com apenas um professor. Então o professor tem que ser professor do primeiro ano, professor do terceiro ano, professor do quinto ano, e a gente sabe que essa prática ela não funciona. Para finalizar, com nossos agradecimentos nos créditos e nossas referências também no pós-vídeo, nós vamos agora receber uma entrevista do Dr. João Augusto Bandeira. Ele é procurador do MPC, ele é um dos coordenadores do Pacto, junto com a presidente e conselheira Suzana Azevedo, e ele vai explicar um pouquinho sobre o que é o Pacto também, nas palavras dele, e também sobre os projetos futuros do Pacto. Nós agradecemos, em nome de Gabriel, em nome de Luana Cunha, e dizer que esse trabalho foi um trabalho praticamente rudimentar, mas foi um trabalho feito com muito carinho, com muita pesquisa, e queremos que vocês aproveitem bastante todos os aprendizados do Pacto pela Educação e da co-governança do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Procurador do Ministério Público, Dr. João Augusto Bandeira. Bem, o Pacto pela Educação sergipana ele surge principalmente pela necessidade, que aí percebemos aqui no Tribunal de Contas, da necessidade de unir forças, integrar todos aqueles atores que fazem a diferença na educação, que têm aproximação com a política pública educacional e que têm compromisso com a educação e que interferem no resultado educacional. Então, nessa ideia de formar uma rede, uma capilaridade, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, especialmente pela liderança da conselheira Suzana, teve essa ideia de trazer para a mesma sala, a discutirmos a educação, diversos atores relevantes. E aí podem citar alguns que digamos assim, que estão ali desde o início, começando com Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, tivemos participação do Ministério Público Estadual, tivemos a UNIM, a UNCME, a FAMES, a UNIM é a União de Dirigentes Municipais de Educação, a UNCME dos Conselhos Municipais de Educação, a FAMES dos municípios, Conselho Estadual do Fundeb, Fórum Estadual de Educação, que cuida dos planos de educação,
a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, a Secretaria de Estado da Educação, enfim, são muitos atores, aí mais recentemente a Defensoria Pública também faz parte, enfim, vou acabar esquecendo de alguém. Mas o que é relevante disso? O maior relevante é porque educação, pela sua importância, pela importância para o desenvolvimento, para a formação do ser humano, para a importância do Estado de Sergipe, ela precisa de todos. Então, por precisarmos de todos, começamos a nos reunir em 2019, periodicamente. Veio a pandemia, mas qual é a ideia? A ideia é que tenhamos um fórum que possam as ideias e as providências acontecerem de maneira célere. Essas ideias e as ações, as providências serem efetivadas. Então, na época da pandemia, conseguimos, digamos assim, em ação controladora, em ação de governança, verificar os municípios que não estavam retornando às aulas presenciais. Conseguimos, depois já quando era possível, que se voltassem às aulas presenciais. Monitoramos o cumprimento da legislação do Fundeb. Estamos monitorando agora a questão da alfabetização, porque Sergipe teve foi medido um resultado muito ruim agora recentemente. Apesar das melhorias, ainda não estamos, digamos assim, no local de protagonismo. Enfim, eu acho que o grande mérito do pacto tem sido essa difusão de ideias e essa proximidade. As coisas na educação acontecem de forma muito rápida hoje em dia, porque identificamos os problemas e procuramos logo traçar as soluções. E nesse ponto, já esse ano, conseguimos, digamos assim, o pacto deu ele tem um caráter mais informal, de reuniões periódicas, e agora ele foi institucionalizado. Temos um ato de cooperação formalizado e estamos dentro dessa linha de governança, estamos aprovando o planejamento estratégico. Já temos 13 objetivos estratégicos do pacto. Estamos elaborando um diagnóstico que vai ser aprovado até o final do ano. Estamos trabalhando num plano de ação, exatamente por entendermos que a educação é multifatorial. Então a gente precisa atacar ao mesmo tempo a alfabetização, recomposição das aprendizagens, busca ativa, cumprimento da lei do Fundeb, educação inclusiva, capacitação dos gestores, capacitação dos docentes. Então precisamos atacar várias áreas ao mesmo tempo. E é isso que pretendemos fazer a partir de 2025. Identificar onde estão os gargalos e unir todos, que a educação precisa de todos, para que tenhamos exatamente uma ação sinérgica, coordenada, redes estadual e redes municipais, todas juntas, entendendo onde estão os problemas e trabalhando firmemente, a começar pela alfabetização, que é a base de tudo.